Perfeito, vamos lá. Obrigado mais uma vez por estar participando aqui do Grupo Conecta e estar apresentando a BSafe. A BSafe ela foi fundada para ajudar a retomada econômica. Então, a nossa empresa ela é da área da saúde e nós estávamos muito interessados em não só cuidar da vida das pessoas, como também na retomada econômica, devido a muitos empresários estarem sofrendo muito ou com seus estabelecimentos fechados ou com faturamento menor do que sempre foi até o início da pandemia. A BSafe foi desenvolvida apenas para a testagem do Covid, a domicílio ou em company, devido a ela ter sido fundada através de uma outra empresa nossa, que atua apenas no segmento de home care. E hoje nós vamos testar as famílias e as pessoas. No Brasil ainda a gente viu que a grande maioria das pessoas que tiveram contato com o vírus se testaram, mas as pessoas que não tiveram contato algum ainda não foram a nenhum laboratório e poucos se interessam. E dificilmente as atividades econômicas vão retomar com urgência enquanto as pessoas não se atualizarem mais sobre o vírus e o que fazer após a pandemia. Obviamente, principalmente os segmentos que hoje lidam muito mais com a parte da higienização, como restaurantes, hotéis, vão ter que seguir cada vez mais protocolos sobre as contaminações. E a gente tem questionado muito o que essas empresas vão fazer para o futuro, né? E a BSafe, ela acabou desenvolvendo um produto que, por mais que nós vendemos só a parte da testagem do Covid, nós damos certificados para as empresas, alegando que o empresário se preocupa com os seus funcionários, com a saúde do funcionário. E isso não mostra apenas para os funcionários e sim para os clientes. A gente dá um certificado apresentando que a empresa testou todos os seus funcionários. Com isso, esse certificado ele fica exposto para os clientes terem uma visibilidade sobre isso. Empresas hoje que têm atendimento com o público final, com cliente fisicamente, como restaurante, comerciante, nós damos botões para colocar na camisa, na altura do peito, para mostrar que aquele funcionário foi testado. Obviamente, isso não isenta o risco do funcionário se contaminar, mas mostra a preocupação do empresário que ele tem com o funcionário e também com a saúde do cliente dele. Provavelmente, nós, pelos estudos que nós temos feito, a população vai ter que ser testada, para que a atividade econômica retorne o quanto antes, e não adianta a população inteira ser testada e hoje as informações não irem para o Ministério da Saúde, só irem as pessoas que se testaram e deram positivos. Precisamos também das informações de quem deu negativo, para colocar na balança e mostrar que hoje a grande quantidade da população hoje já teve contato, pelo menos, com o teste e se negativou. Esse foi o modelo que a BSafe foi desenvolvida. Nós estamos também para as empresas de transporte ou empresas terceirizadas que hoje cuidam como portarias, área de segurança. Nós estamos disponibilizando stickers, que são selos para colocar nos veículos, como Uber 99. Eles vão utilizar no veículo, informando que aquele carro também, o motorista, se preocupou em cuidar da saúde dele e se testar. E nas entradas de edifícios, portarias, vão ter esses stickers falando que aquele funcionário se testou. Esse foi o objetivo da BSafe ter sido fundada, e nós praticamos um valor extremamente mais acessível do que os laboratórios trabalham. Hoje o teste ele existe de 3 formas. Tem o teste rápido, que ele é feito pelo dedo, com uma amostra sanguínea. Tem o teste PCR, que ele é feito pela saliva, e tem o teste sorológico, que é feito pela uma amostra do sangue venoso. Nós fazemos pelo sangue venoso, que ele tem uma eficácia tão grande, quase igual ao PCR, e tem um valor muito mais acessível. Devido à população inteira precisar ser testada e não ter classe social para isso, hoje a gente está vendo que tem muitas pessoas que estão precisando do auxílio do governo de R$600 e dificilmente ela vai gastar R$300, R$400 para fazer um teste PCR. Por isso, nós desenvolvemos a nossa companhia, que tem um valor muito mais acessível para testar toda a população. E é essa a nossa marca, gente. Eu gostaria de agradecê-los e espero poder ajudar vocês de alguma forma.
Seu Murilo? Você já concluiu a apresentação da sua empresa? Tem mais algo a dar seguimento? Não, apenas isso. Temos umas 2 perguntas já para você, tá? A primeira da Karina, que levantou a mão aqui. Claro. Gentileza, Karina. Olá. Murilo, por favor, eu gostaria de saber como é que é a questão para fazer familiar. Tá. Funciona da seguinte... Tá. Funciona da seguinte forma, Karina. Boa noite. Nós vamos até a família, justamente para diminuir caso hoje tenha as pessoas que estão contaminadas e as que não estão. Então, nós vamos até a sua residência, testamos a família, tiramos uma amostra do sangue, levamos para o laboratório, é feita toda a parte sorológica para dar o resultado. O resultado sai em um dia útil e o preço ele é a partir de R$ 190. Nós temos uma tabela escalonada que ele varia de R$ 190 a R$ 150, de acordo com a quantidade de pessoas. Muito obrigado. Nada, obrigado a você. Obrigado. Próxima pergunta é do Gil. Ele escreveu aqui no chat, tá? Perguntando para você se este certificado que a ABSAFE fornece para as empresas pode ser utilizado em caso de processos trabalhistas para evitar ou um futuro processo ou, de repente, como prova, contestando a alegação do funcionário que se contaminou dentro da empresa. Tá? Boa noite, Abraão. Tudo bem? Ele pode ser, mas hoje a doença, na verdade, dificilmente você consegue confirmar aonde o seu funcionário se contaminou. Ele pode ter se contaminado tanto dentro da sua companhia quanto fora. Foi até uma discussão bem longa na abertura da empresa, porque nós estaríamos dando um certificado atestando que o empresário se responsabilizou em testar todos os seus funcionários e saíram todos os resultados negativos. E um funcionário depois vem processá-lo sendo que ele está contaminado, como eu informei, dificilmente ele não vai se contaminar, ele pode se contaminar externamente, mas sim, você consegue isentar uma responsabilidade mostrando que você se preocupou com a saúde do seu funcionário e você seguiu todos os protocolos da OMS. Mas você não consegue isentá-lo de se contaminar, nem dentro e nem fora da sua empresa. Bom, muito obrigado. Alguma outra pergunta para o Murilo? Murilo, posso perguntar? Pode sim, seu Abrão. Desculpa, o meu áudio estava desligado. Depois de você, o senhor Douglas faz a pergunta, tá? Murilo, eu gostaria de saber o seguinte: qual o grau de confiança nesse teste? Porque eu ouvi falar que há 2, 3 dias da pessoa estar contaminada, isso pode dar um falso negativo. Gostaria de saber. Hoje nós temos uma janela de contaminação. Ela funciona da seguinte forma. Indicamos a pessoa que entrou em contato com a gente e está sentindo algum sintoma já fazer o teste. Porque essa janela funciona da seguinte forma: a partir do momento que você teve contato com o vírus, no plasma, ela já informa que você teve algum contato com o vírus. Então, tem as janelas hoje que você está contaminado, vai dar alteração no IgG e IgM, que hoje são os indicadores que informam qual que é o grau de contágio do seu vírus. Então, a partir do momento que você se contamina, já vai dar alteração nesses indicadores sanguíneos. Pode ser que você não esteja no auge ou você está começando a ter início, o contato com o vírus acabou de se iniciar, mas vai dar alguma alteração sim nos indicadores sanguíneos, informando que você tem algum contato com o vírus. Murilo, muitas empresas estão já planejando o retorno, né? Só um instantinho, Walter, desculpa. E até a Solange e o Carlos, que é da NSA, que não está aqui hoje, estão me auxiliando aí, que eu também estou planejando o retorno da minha empresa.
E eu estou vendo que tem muitas empresas receosas em voltar, e nós estávamos conversando até, se ouviu um pouquinho, a gente falando um pouquinho sobre o transporte coletivo, né? Então, hoje o funcionário, muitos estão em home office, né? Aí você vai tirar o home office e vai colocar o cara no ônibus, no metrô, 2 horas, lotado, porque não está vazio. O governo ele fez tudo para contaminar a população, e a empresa ela é responsável por isso, porque o empregado, teoricamente, ele está se contaminando no caminho, né? E a legislação brasileira, a gente sabe que ela é protecionista, né? Os exames, por exemplo, nós estamos falando aí que eu pretendo, dia 26, voltar com 16 funcionários. Então, eu poderia contratar você para você fazer o exame desses 16 funcionários. Seria Perfeito. isso. Aí você vai na casa deles fazer a coleta ou tem que marcar um local? Porque assim, eu estou falando 16 funcionários espalhados pela capital. Eu acho que só não... Não, eu tenho Zona Sul. Mas eu tenho mais Zona Leste, tenho Zona Oeste, entendeu? E é o que eu estou planejando fazer. Perfeito. Nós podemos fazer da seguinte forma: podemos testar no endereço de cada um, não tem problema algum, ou testar em um único local. O que nós sugerimos? Testar cada um no seu endereço por uma questão de não contaminação, só que o custo é mais elevado, porque a gente tem um custo de deslocamento, um custo de EPI. Por exemplo, você tem 16 funcionários, eu utilizaria os meus EPIs por mais que sejam 16 coletas de uma única vez. Se eu for em cada endereço, eu vou utilizar 16 EPIs, que os EPIs são jaleco, máscara, óculos, touca, propé. Com isso, o custo ele acaba ficando mais elevado. Referente à questão de contaminação, que a gente acaba sugerindo para as empresas, que nós sabemos que não é barato também esse investimento, é fazer escalas. A coleta ela é muito rápida, ela demora 2 minutos. A empresa vai tirar o sangue, pegar a amostra, separar e liberar o funcionário de vocês. Então, a gente pode fazer um horário, separar 30 minutos, 40 minutos para coletar as 16 pessoas e não deixar as 16 no mesmo ambiente. Eu sei que é difícil de organizar, mas pode falar, olha, chega 5 pessoas, toma um pouco mais de cuidado para não se contaminar, faz o teste, está liberado para retornar. Porque, infelizmente, foi o que você comentou, no transporte público pode ter contaminação no caminho. Se cada um for com o seu veículo, não sei se todos têm essa possibilidade ou não, vai aumentar o risco da contaminação. Mas também sabemos que hoje o fator financeiro é algo que impacta muito as empresas, principalmente nessa reabertura. Então, a gente está tomando todos os cuidados para que não onere a empresa e que também diminua o risco de contaminação. A gente está sugerindo, se a empresa tem um transporte, cada funcionário tem seu transporte, e no seu transporte, que de fato vai voltar a economia e não tem possibilidade alguma de todo mundo sair com o seu carro de São Paulo, senão ninguém vai chegar no seu lugar de trabalho. Mas é isso que a gente tem sugerido para as empresas, evitar o menor contato físico. Se for necessário e preferirem a gente, nós vamos até o endereço de cada um, mas aí fica a critério de cada empresa. Porque a partir do momento que você atestou e saiu o laudo de todos os funcionários que deram negativos, você vai falar, olha, me preocupei em abrir a minha empresa e ver se todos os funcionários estavam saudáveis para reabertura do meu negócio. Não vai isentar dos funcionários se contaminarem, mas é algo que você já consegue alegar tanto para o Ministério Público, tanto quanto hoje, se você receber algum processo do funcionário tentando vir alegar que ele foi contaminado dentro da sua companhia. Beleza. Walter, vai lá, Walter, faz a sua pergunta. Só um instantinho, Guilherme. Walter queria fazer a pergunta. Murilo, eu até queria entender um pouco melhor. Você falou em distinguir funcionário através de um botão, dizendo não estou infectado. É mais ou menos isso? Não, na verdade, a ideia do botão é informar que ele foi testado. Porque eu não posso dizer que ele não está contaminado. No momento que ele fez o teste, ele não está e saiu o laudo, ele não estava contaminado. Mas pode ser que 1 hora depois ele saiu, foi para casa, ou no próprio local que ele estava, ele se contaminou.
Então, é para dar mais confiança para o funcionário que vai frequentar o ambiente da tua empresa e dar mais credibilidade também para a própria companhia, informando, olha, a empresa voltou, seguiu todos os protocolos para que não contamine o meu cliente ou que diminua a possibilidade de contaminação. Ok. Muito obrigado pelas respostas, Murilo. Vamos dar continuidade à apresentação da Solange agora, tá? Nossa colega. Solange, boa noite. Por gentileza, se apresente a nós e exponha a sua colaboração para com os presentes, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Solange, da Bonal de Arquitetura, escritório especializado em projetos de arquitetura comerciais, residenciais e principalmente em regularização de imóveis, né? Trabalhamos também com licenças para empresas, fazemos uma parceria boa com o João, ele sempre nos indica clientes, né? E a gente tem trabalhado nisso. E engraçado que a gente vai estudando essa questão de toda essa pandemia, dos protocolos, que são vários, para cada setor a gente tem um protocolo que a maioria dos itens é igual para todos, e aí para cada atividade às vezes tem um pormenor diferente, né? Para você estar aplicando na sua empresa. Um que saiu ontem, que foi até, acho que elaborado pela Associação Comercial, tem uns pontos meio estranhos, que nem assim, você vai comprar alguma coisa no comércio, aquilo tem que estar embalado, depois que estiver embalado tem que ter um funcionário para estar limpando aquela embalagem, e eles não, quer dizer, a pessoa não tem possibilidade de ver o objeto, leva para sua casa e depois é sugerido que não faça troca. Então, eu não sei como que vai ter venda desta forma, é só uma observação que eu fiz no que eu li, né? E aí, para cada segmento, tem coisas diferentes, né? No nosso caso aqui, a maioria é escritórios. Eu fiz uma colaboração a semana passada com algumas dicas, né, voltados para arquitetura, para você estar trabalhando nos escritórios, né? E essas dicas começam desde, logicamente, da testagem, que o Murilo falou, que é importantíssimo, essa questão da testagem. Se fosse viável, todas as empresas fazerem, seria o ideal, né? Eu achei interessante essa questão que ele falou de fazer os testes na casa da pessoa para evitar que a empresa seja processada, o funcionário alegando que pegou na empresa, né, a doença, e não na casa dele, ele não veio com a doença. Achei interessante isso daí. E aí a gente fala dos escritórios desde os acessos, né? A gente tem os acessos, é tudo onde você toca, na verdade. O Covid, ele não se espalha não só pelo contato pessoal, não só de você estar falando com a outra pessoa. Ele acontece também através do toque, né? Da onde a gente se encosta, onde a gente coloca a mão, onde a gente coloca os pés. Por isso, tem muitas precauções que você tem que ter em relação ao toque. Então, evitar o máximo possível de você tocar em objetos que não são seus pessoais, e você não fez a higienização, né? E é uma luta muito grande para as empresas estarem aplicando isso, porque tudo gera custo, né? Tudo que você for aplicar de diferente numa empresa vai gerar custo. Que nem na entrada você está passando o cartão, batendo ponto, né, como a gente fala, já não precisaria ser mais digital, quer dizer, já era um avanço ter, né, com a digital. Hoje você já pode fazer com QR Code. Antes de entrar, você o ideal é que você tivesse um uniforme para estar entrando no ambiente, trocar em algum lugar, algum espaço. Você vem com a sua roupa da rua, tira a sua roupa, coloca o teu uniforme e você entra. Na saída, você faria a mesma coisa, só que você, no dia seguinte, aquele uniforme teria que estar higienizado, teria que levar. Então, é uma logística um pouco complicada, mas é tudo para fazer com que a gente se afaste um pouco do corona, né? Fala também de
elevadores, que a gente deve dar preferência para andar de escada, né? Quando é possível, né? Logicamente, quando não for dentro de um elevador, no máximo 2 pessoas. Aí a gente fala, tem elevadores e elevadores, né? Tem elevadores minúsculos, que uma pessoa já ficou pequeno, e tem grandes que dá para você manter aquele espaço de 1,5 metro que o pessoal tem falado que a gente tem que ter. Então tem que ter o bom senso aí. Em outros países, esse distanciamento não é só de 1,5 metro. O distanciamento lá se fala, que nem na Coreia, se fala de 2 metros. Né? Tem exemplos de escritórios que já fazem desenhos em volta da mesa que delimitam um raio de 2 metros. Então, aquilo já dá um visual interessante para a pessoa não avançar do seu limite para o limite do seu colega. Fala-se também que a gente deve priorizar a ventilação natural, né? E não usar nem ar-condicionado nem ventiladores. Isso quando é possível. Existem escritórios que você tem uma janela, você consegue abrir, você tem isso. Agora, existem espaços corporativos que não tem essa possibilidade, já estava tudo confinado. Então, o que tem que ser feito? Higienização constante no ar-condicionado. Mas não é só como a lei antiga estava falando. É mais periódico. Às vezes, em menos de uma semana, você tem que fazer essa limpeza no ar-condicionado. Existem possibilidades que são caras, que é a aplicação de uma luz, principalmente em ar-condicionado, que não é o central, e você elimina bactérias antes que ele passe pelas grades e vá para a população, né? Eu também fiz alguns desenhos esquemáticos lá naquela apresentação. Eu não sei se tiveram oportunidade de ver. O interessante também é dos funcionários eles terem como se fosse um curso, né? Pode ser até anterior à volta deles, de todas as práticas que vão ser feitas pelo escritório. Tanto da higienização, tanto de quando entra no escritório, até a sua higienização do seu local de trabalho e todo o percurso que ele tem que fazer dentro do escritório. Isso aí tem que ser muito bem explicado para eles, né? As exigências todas, para depois não surgirem dúvidas a respeito disso, né? Então, tem várias ideias. Tem a questão da recepção, onde a gente fica mais próximo de pessoas que vêm do ambiente exterior, que é a utilização de visores de acrílico, está sendo utilizado bastante. E a questão do toque, existem muitas coisas já de materiais no comercial, já à venda, que são objetos que você pode, sem ter, utilizar as mãos para acionar. Saboneteiras, torneiras, secadores de mãos, às vezes é interessante, em vez de ter toalhas, as lixeiras com pedais, enfim, todo mundo já deve estar cansado de saber. E aí, com tudo isso, me surgiu um amigo que ele é executivo em uma empresa de reciclagem, uma empresa muito grande de reciclagem de metais, né? Ele trabalha com cobre em especial, compra e venda de cobres, ele vende para Deca, Lorenzetti, e eles produziram uma película de cobre que é para uso na ajuda do combate ao vírus. Como acontece? O cobre, ele já é empregado milenarmente, né? E já no Antigo Egito já se utilizava o cobre para efeitos medicinais, né? Para efeitos de preservar alguns materiais. E hoje eles estão aproveitando, como sempre foi um material caro, surgiu a ideia de fazer a fabricação de uma película. Essa película, ela é autoadesiva, um adesivo muito forte, e ela tem apenas 0,06 milímetros, então bem fininha. E ela tem uma facilidade muito grande de se adaptar a qualquer objeto. Então, o cobre, em relação aos outros materiais, eu tenho um estudinho que eu fiz hoje, que é até em cima de alguns estudos feitos nos Estados Unidos, da diferença da duração do vírus em certos materiais em relação ao cobre.
no papelão, PVC, ladrilho, cerâmica, vidro, aço inoxidável, madeira, o coronavírus ele pode ficar lá ativo por até 5 dias, né? Então, por isso, quando falam para a gente guardar, reservar os materiais, deixar as compras de quarentena, é por isso. A borracha de silicone, ela dura 3 dias, é um material que ele dura menos. Agora, no cobre, ele dura, no máximo, 4 horas. Então, o coronavírus em contato com o cobre, ele dura, no máximo, 4 horas. Isso já é testado, já é cientificamente provado. Principalmente lá nos Estados Unidos, tem muitos laboratórios que fizeram esses testes, né? E aí a utilização já é conhecida, existe norma técnica que estudou essa superfície do cobre como ele sendo um antimicrobiano, né? E a gente veio apresentar essa possibilidade aí de trabalho com a película, tá? Ela é de fácil instalação, ela é feita em rolos, aqui eu tenho um rolo, aqui tem 2 metros de película, ou também ela é fornecida em caixas com uma quantidade de 5, 10 plaquinhas de 20 por 20 centímetros, tá? O preço é bem acessível, porque o cobre já foi caro e agora com essa lâmina está ficando bem interessante o custo, né? E assim, é interessante falar que a lâmina ela tem 99% de pureza de cobre, tá? E é isso. Eu mandei um videozinho pro Guilherme, não sei se ele consegue passar. Consegue? Aí depois vocês podem fazer algum tipo de pergunta aí. Vou ver se eu consigo ajudar, tá? Eu vou colocar ele agora aqui na tela, tá? Para que vocês tá, possam... okay. A propriedade do cobre, né, antimicrobiano. Fala das propriedades, das ligas. O material, um material nobre, ele é muito bonito, né? Então, ele esteticamente, na arquitetura, ele é muito utilizado. Ele só não é mais utilizado por conta do custo. Agora, com o surgimento da película, vai ficar mais interessante trabalhar. E esses são os usos, onde a gente pode colocar, né? Puxadores, fechaduras, elevadores, corrimão, torneiras, mesas. Dá para utilizar também em todas essas empresas, todas essas empresas. E ele surgiu para a questão, principalmente por conta de hospitais e clínicas, né? Foi feito um teste em 2012 já com cobre numa clínica e reduziu 58% das infecções onde era utilizado, né? Foi feito o teste em salas separadas, salas com utilização do cobre e salas sem utilização do cobre. E teve uma resposta gritante à diferença. O importante é a forma que ele mata o coronavírus, né? No máximo 4 horas. Tem estudos que falam em 2 horas ele mata, né? A gente fala que é até 4 horas. É isso aí. Todo mundo conseguiu ver o vídeo legal aí? Reproduziu bem, sem problemas? Então, João, prossiga. Você falou, a gente entende algumas coisas que a prefeitura coloca e outras não, né? Então, por exemplo, você falou da loja agora. Por que no mercado não se aplicou isso? Porque no mercado entra todo mundo, você pega, eu posso estar mexendo em uma caixa de leite, não pegar aquele leite, vem atrás e pega, né? Ou seja, tudo bem, eu passei o álcool em gel lá, que nem você... na Nova Aliança, a gente colocou em todos os ambientes o álcool em gel, vamos colocar ali na entrada também um para quando tiver, né? Pretendo comprar sim para a Marisa a viseira para ela quando a gente voltar, para ela atender o público, né? Quer dizer, não vai ter público, porque eu não vou atender ninguém, a realidade é essa, né?
90% das pessoas que vão na Nova Aliança é para conversar comigo, então eu não vou atender essas pessoas. E o que acontece? Eu queria pegar, entendeu? Eu não vou fazer isso porque, na realidade, eu estou sob grupo de risco. Se eu não fosse, eu queria ir lá na prefeitura para ver se todas essas regras que você falou que nós temos que ter, se a prefeitura não está fazendo. Você entendeu? Porque assim, eu não posso sair para cortar o cabelo. Eu escrevi brincando sexta-feira aí que eu parecia um bandido, eu e o Eric, para sair, se agenda, chega perto do barbeiro, manda um WhatsApp, o cara abre a porta para você entrar, entendeu? O Francisco fez a mesma coisa, o Gutierrez vai fazer isso amanhã, entendeu? Hoje a Miriam fez. E o que acontece? São coisas que a gente está fazendo, né? E você olha o Dória, por exemplo, o Dória está impecável. Impecável, cabelinho cortado. Então, assim, vamos voltar àquela regra que a gente sempre debate, tá aqui. A maioria que é empresário, a Cleide é advogada, entendeu? O Gil já foi diretor de grandes empresas, para quem não sabe. A mania que os governantes têm de jogar o custo que é deles para as empresas. Tá? Então, assim, o Murilo falou agora, João, para fazer um exame é R$190. Acho que foi isso que você falou, né, Murilo? 190 mais ou menos. Na minha empresa, ou seja, eu vou ter que pegar 16 empregados, eu consigo trazer os 16 em um dia para o escritório, eles vêm, fazem o exame, espero o Murilo dar o resultado para eles poderem voltar a trabalhar ou não. Ok, tranquilo. Tá? Ou então eu vou ter que mandar ele em cada casa fazer e pagar um custo maior. Né? Ou seja, é só a empresa. E na realidade, pela Constituição, quem teria que estar pagando isso é o governo. Né? Então, o que eu falo, muitas regras. Eu recebi agora à tarde, eu não tive tempo de ver ainda. E hoje foi um dia meio movimentado, porque o pessoal demorou aí só 100 dias para me mandar os documentos para o imposto de renda e resolveram começar a mandar tudo hoje. Hoje chegou o documento para caramba do imposto de renda. Então, o que acontece? Eu não consegui ler, mas o sindicato, o Conselho de Administração já assinou o termo com a Prefeitura, já mandou hoje, né? Então já mandei para a Marta ler, eu também vou ler. E eu estou sentindo que, assim, mais uma vez as empresas sendo penalizadas por falhas do governo. O Murilo falou o índice, você também tem outros índices, e o governo não consegue testar a população e fica falando toda hora, comprei 2 bilhões de testes, não sei de onde, gastei não sei quanto de dinheiro para comprar testes, e esses testes não chegam. Primeiro ponto. Segundo ponto, não sei se você está acompanhando no Conecta Diversos, tá certo? Ou não só no Diversos, pode ser até particular também. Todo dia tem pessoas mandando mensagem para mim, eu não sou médico, eu sou contador, tá? Me oferecendo teste para o Covid. Ou seja, eu tenho duas coisas que eu estou sentindo. O teste está disponível no mercado, não deve ter para a população toda, mas deve ter para a grande maioria. E o outro lado é que o governo lavou as mãos e falou assim, ferre-se, isso não é problema meu, é problema das empresas. Entendeu? Então, assim, a prefeitura fez essas regras, é um absurdo, nem você falou. Então, para que eu vou numa loja, então, comprar alguma coisa? Compro pela internet, desculpa. Exatamente. Entendeu? Direito à troca você tem? Exatamente. E assim, da mesma maneira, eu já vi um e-commerce, né, que achei muito legal. Então, fez o pedido, a pessoa vem, limpa tudo, embala, depois limpa a embalagem de novo para despachar. Legal, despachou, mas olha só, vai ter a transportadora, vai ter o correio, vai ter o motoboy, eu não sei quem vai levar essa mercadoria. Ou seja, a contaminação continua. Né? Eu acho que o Murilo deu um exemplo legal, todo mundo está falando muito bonito da Nova Zelândia. Claro, vamos nunca esquecer que a Nova Zelândia tem uma população ridícula em relação ao Brasil, mas ela fez o teste de todo mundo. O governo foi lá e bancou. E por que aqui não? Porque aqui ficou uma roubalheira, todo mundo roubando e cada um querendo mais. Né? Mas vamos lá, vamos ver o que vem aí. Perguntas passou longe, pessoal. Vamos lá.
Fala, Abrão. Me diga uma coisa. Você falou que do tempo que vive o Covid dentro em certos materiais. Eu queria saber o seguinte: nos alimentos frios, tipo frutas, verduras, etc., que ficam no mercado, que ficam aqui, que ficam ali, e justamente em lugares mais frios, a hora que a pessoa pega aquilo, leva para um escritório, leva para comer, sei lá, em casa, quanto tempo vive o vírus nesse alimento? Então, eu tenho esses estudos que eles me apresentaram aqui em relação a materiais não de alimentos, né? Eu não tenho quanto tempo dura no alimento. Eu sei que, assim, uma prática que acho que todo mundo deve estar fazendo é não consumir o alimento in natura que está lá do mercado sem fazer uma higienização antes, né? Porque a gente não sabe desde a cadeia de produção até chegar no expositor lá e você pegar quantas pessoas que já não mexeram naquele produto. O que você aconselha fazer? Eu vou ter que lavar, além de lavar o alimento, eu vou passar álcool numa laranja, vou passar álcool numa mexerica. Bom, eu na minha casa, a experiência que eu faço, eu pego os alimentos que são laranjas, frutas, eu procuro não trazer muito vegetal, muitas folhas, que eu acho que é mais difícil. Eu coloco numa bacia com água e cloro, né? Faço desinfeto dessa forma, depois lavo em água corrente e aí eu consumo. Eu tenho feito isso por 3 meses, até agora não peguei o corona, graças a Deus, né? Então é esse procedimento que a gente faz com o alimento, né? Eu higienizo tudo que eu trago do mercado, eu higienizo, tudo. O que é possível de lavar, eu lavo, o que não é, eu passo. Eu gosto de usar muito o lisoforme, logicamente que não contamine o alimento também, né? Mas eu passo lisoforme, eu passo álcool gel, é uma guerra. Odeio fazer compra. Só por conta de ter que fazer toda a limpeza depois. Nossa, é terrível. E comida, e sushi, sashimi, como é que você faz? Eu não compro, eu não tenho comprado. Apesar que, assim, o corona, que eu saiba, não é minha área, tá, gente? Eu sou arquiteta. Ele não resiste muito a temperaturas altas. Então, eu acho que quem traz alimentação de fora, o ideal é que esquente novamente, né? Eu falo para minha filha, que gosta de iFood, essas coisas, eu falo assim, olha, coloca no micro-ondas e esquenta mais uma vez. Pizza, esquenta de novo. Porque eu acho que aí é uma forma. Mas aí a gente tem, que nem a pizza, eu tenho a embalagem de papelão, que pode estar ali contaminando. Então, por isso, ideal tirar a pizza da embalagem de papelão, colocar no forno e aquecer. É o que a gente tem feito, não é? Eu não me aprofundei em estudos a respeito disso, tá, gente? Eu sou arquiteta, como eu já falei. Surgiu essa película aí por conta de uso em imóveis, e ele ajuda no combate ao corona, eu achei bem interessante, né? Pessoal, em relação a alimentos, folhas, verduras, frutas, o ideal é deixar de molho naquele hipocloreto. É uma substância que você pode comprar específica justamente para a higienização. Então, verduras, folhas, legumes, você pode chegar do mercado, lavar em água corrente, coloca 10 minutinhos de molho no hipocloreto, que você está matando todas as bactérias aí. É isso aí. É o que a gente faz normalmente da higienização e agora tem que continuar. Mas, por exemplo, uma fruta, uma maçã, principalmente o que você não descasca, né? É ideal você mergulhar no hipocloreto. Com certeza. E tem o contato, né? Você pega a laranja e se você não higienizou, você põe na boca e ela está contaminada. De qualquer forma, você tem que higienizar, porque a partir do momento que você corta, mesmo isso independente de Covid, por exemplo, laranja, limão, antes de cortar você tem que lavar, porque quando você corta, você contamina o interno da fruta com a sujeira da casca, se você não lavou antes. Sim. O João estava falando a questão da prefeitura, só rapidinho, Guilherme. Não sei se alguém foi em praça de atendimento antes de ter fechado as regionais, não. Bom, aqui na Regional da Penha, eles fizeram uma reformulação de layout para a praça de atendimento, onde as pessoas teve um gasto tremendo.
onde ficou um negócio mais social. Eu sento aqui, a pessoa senta do meu lado, não senta mais atrás da mesa. Agora eu estou imaginando todo esse gasto que eles tiveram, eles vão ter que refazer tudo, porque as pessoas não vão poder ficar do lado, elas têm que ficar afastadas. Então, assim, eu acho que as regionais ainda estão todas fechadas, eu tenho uma dificuldade muito grande com meus clientes, com meus processos de regularização, porque eu não consigo acessar as regionais. Então, eles estão esperando, acho que, terminar tudo para poder abrir, porque está muito confuso, sabe? A gente está trabalhando com muita dificuldade com a prefeitura atualmente. Oi, Guilherme. Mas o que significa terminar tudo para poder abrir? Terminar a pandemia? Isso é uma brincadeira que eu fiz, tá? Tô brincando, não sei se é isso, mas eu sei que está muito difícil. Eles não abrem e não dão expectativas. Você tem noção, rapidamente. Eu precisei fazer o desbloqueio de senha web. Até a Karina, que estava aqui agora, o marido dela, eu conseguia fazer através de procuração. Mas eu tenho uma cliente que ele precisou desbloquear a senha web. Para desbloquear a senha web tem que ser presencialmente. E presencialmente você tem que agendar eletronicamente. Só que você vai tentar agendar, você só consegue agendar a partir de sexta-feira, a partir das 16h30. Então, das 16h30 às 17h, que aí encerra, né? Aí não vai ter funcionário lá para estar te atendendo. Então, você não consegue agendar. Então, tá bem complicado. Então, eu falo que eu não sei como eles estão fazendo, porque eu não estou tendo acesso aos departamentos mais. Na próxima segunda, a Câmara dos Vereadores volta a trabalhar presencial. Vai ser híbrido. Vão voltar 50% dos vereadores e 50% vai continuar online, aqueles acima de 60 anos ou que estão no grupo de risco. Vai voltar só metade. Wagner, pergunte. Solange, referente à solução do cobre que você apresentou da película, eu não me recordo de ter ouvido, desculpa, mas eu fiquei com uma dúvida. Ela tem uma periodicidade para ser trocada ou ela é meio que vitalícia na superfície? Não, ela é vitalícia. Ela é uso indeterminado, tá? Então, o que você tem que ter cuidado... seria uma vez só, vamos supor, você faz uma higienização no local, sempre vai ficar algum local que você não limpou direito, né? Então, o cobre precisa ser limpo. Logicamente, tem produtos adequados, produtos mais neutros, para não deteriorar o produto. Mas ele, como cobre é um metal nobre, entre aspas, ele tem o poder vitalício de estar matando bactérias, tá? Então, ele tem uma propriedade interessante que ele vai ficando verde. E as pessoas que não gostam que ele vai ficando verde, podem fazer uma limpeza com vinagre e sal. Ele fica novinho novamente e mantém as propriedades. Mas mesmo ele oxidado, ele mantém as propriedades bactericidas. Só que ele precisa ser higienizado. Porque vamos supor, chega num local onde vem um mecânico e pôs a mão com graxa ali. A graxa tirou o seu contato direto com o cobre. Então você precisa higienizar, tá? Mas o cobre em si é para sempre. Aí eu fiz até uma pergunta, né? E para usar no transporte público, onde você põe a mão? Eu falei, o pessoal vai roubar. Ele falou, não dá para roubar, porque a película ela adere muito forte. Então, dá muito trabalho ter que ficar tirando. E se conseguir tirar, vai tirando os pedaços, então não compensa. Tá? Muito obrigado. Vai, Wellington. Pergunte, Wellington. Antes da pergunta, só uma observação. Depois da era do bronze, vamos entrar na era do cobre, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. Com referência a comércio e tal, você descreveu muito bem. Você saberia como que será o procedimento, serão os procedimentos para a abertura de academias, por exemplo? Tem alguns cadernos já que falam de alguns protocolos sugeridos, né? Mas é uma das atividades, que nem restaurantes, que estão ficando mais para o final, né? Eu não cheguei a ler nenhum protocolo inteiro sobre academias. Eu li alguma coisa a respeito do meu esporte, porque eu sou arqueira, não sei se todos sabem,
né? E na minha academia também não pôde estar... Eu sou atleta de tiro com arco, e lá é mais fácil de ter a precaução, porque os materiais são individuais, né? Tem o material da escola, que o mestre tem que fazer a higienização, ele dividiu os estandes com plástico transparentes e vai pôr para funcionar já no final da semana. Academias é muito complicado, porque você tem muitos equipamentos, a questão da higienização desses equipamentos é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, as pessoas transpiram, né? E o cuidado básico que falam para a gente é a questão de medir a temperatura antes da pessoa entrar. Eu não sei se isso funciona, mas a pessoa entrou e aí onde ela utilizar tem que vir uma pessoa na cola para ir limpando, né? Utilizou o equipamento, vem, limpa, aí vai para outro, vai limpando, para poder vir outro e utilizar. Né? É muito complicado, gente, é muito confuso. Hoje eu tive uma cliente que ela tem uma loja no Brás, que é até cliente do João, a Carla, e ela ficou desde ontem conversando comigo que ela queria saber se podia abrir, se não podia abrir, se podia abrir, se não podia abrir. E aí eu falei assim, olha, abre, porque a mídia está falando que todo mundo está aberto, e na verdade estava. Eu conversei com a associação comercial, e a associação comercial disse que pode abrir. Aí ela abriu, né, naquele horário lá. Mas o dela é mais tranquilo. A academia é bem complicado para trabalhar com essa questão de higiene. Eu acho bem complicado. Fala, Walter. Microfone ligado. Eu só queria fazer um ato aqui de humor, parabenizar a Solange, que realmente o trabalho dela é muito bonito, e até ela deve ter conhecido. A Casa Vogue fez uma grande publicidade a respeito desse... Foi isso, né, Solange? Foi, do cobre. Do cobre, foi muito legal. Mas o mais importante é o seguinte, eu também fui pesquisar qual é o símbolo químico do cobre. Cu. Cu. Exatamente. Então não vamos falar em cobre, vamos falar em cu. Naturalmente. E realmente foi espetacular a cobertura que a Vogue deu. E olha, muito legal. Parabéns, Solange. Obrigada. Vamos falar de cobre para frente. Cobre. Ai, meu Deus. Pessoal, como hoje nós tínhamos o nosso sorteio da nossa cesta, né? O Guilherme já sorteou aí já. Temos uma ganhadora, não é um ganhador. Tá vendo? Então, fale, Guilherme. Dê o nome, Guilherme. Vamos lá. E a ganhadora foi... Doutora Cleide, parabéns. Então depois a Cleide e a Elizabeth combinam, a Elizabeth entrega. A Cleide é aqui em Perdizes, é pertinho, então tá perto da gente aqui, tá tranquilo. E depois... Ô, Cleide, lembra de mim, tá? Lembra de mim, tá? Wellington, infelizmente eu gosto tanto dos queijos quanto dos vinhos. Ah. E deixar o agradecimento aqui à Solange, ao Murilo. Eu já vou depois pegar o contato do Murilo para passar para os meus clientes, que já estão começando alguns a voltarem já. Não precisam fazer, muitos já estão na empresa, então o Murilo pode fazer na empresa deles mesmos. Isso é muito bom ter contatos assim. A Solange, todo o suporte para a Nova Aliança voltar, eu estou conversando com a Solange, ela me mandou um material, esse material eu estou replicando para meus clientes, que eu acho que é fundamental nessa fase a nossa união para divulgar tudo o que nós podemos fazer. Eu acho que a pandemia transformou a gente em paranoicos, mas é questão de tempo, isso a gente vai passar também. Daqui um pouco a gente volta à nossa rotina normal, as vacinas estão aí sendo testadas. Eu ouço muita besteira que tem gente que fala assim, vai testar em humano. Gente, desculpa, o cara tá lá no hospital morrendo, testa nele e acabou. Se ele sobreviver, é ótimo. Se ele morrer, já ia morrer mesmo.
é uma coisa lógica. Então, a mídia fala muita besteira e tem que ter uma noção do que está falando. Eu, quando começou a quarentena, a minha esposa assistia muita televisão, assistia lá o Datena, que ela adorava, e depois eu falei para ela, para de assistir isso que você vai se sentir muito melhor. E nós cortamos a televisão aqui em casa para ficar assistindo essas coisas, e hoje faço bastante cursos, assisto bastante apresentações de pessoas no YouTube que eu gosto de ver pessoas falando de liderança, de sucesso. Eu não vou ficar vendo o Jornal Nacional para ficar falando de morte, para ficar falando do Bolsonaro, ou para falar da Argentina, que é um paizinho de merda que está lá já começando a estatizar de novo as empresas, né? Hoje até o Wellington colocou lá o valor da dívida da empresa. Gente, isso daí é fichinha aqui no Brasil, perto de empresas que nós temos aqui que devem bilhões e bilhões, principalmente para o governo, e estão trabalhando normalmente aí, e a economia vai girar com elas vão se recuperar. O que o governo da Argentina fez foi ridículo com o Grupo Vicentim, e isso prova, eu respeitando a opinião de todo mundo, eu vou falar mais uma vez para vocês, socialismo é bonito lá em Cuba, e na China e na Coreia. Ponto. Tá certo? Não funciona na América. Nunca funcionou e não vai funcionar. Tá? Então, assim, vamos ter esse negócio para ter o bom senso daqui para frente. Eu acho que temos que apoiar as medidas que os governos estão tomando, principalmente na parte econômica, que o governo federal foi o único que veio, ajudou as empresas. Chegou uma hora que ele parou com a ajuda. Por quê? Por que ele parou com a ajuda? Porque ele viu, gente, enquanto que ele está nadando contra a maré, os outros estados, municípios estão nadando a favor da maré e prejudicando o governo federal. Tá? Então, por exemplo, agora, vamos deixar aqui, o Dória vive, já te dou a palavra, Fred. O Dória vive batendo no peito que ele salvou 65 mil pessoas fazendo a quarentena e postergando ela. Só, gente, ele fez no verão. Eu quero ver agora no inverno. E ele vai ser obrigado a liberar o pessoal para trabalhar. Ele não consegue. O pessoal não vai sobreviver com R$600. Tá? Então é uma situação muito preocupante. Vamos lá, Creide. Vai dividir a cesta. A Creide vai abrir a cesta. Vai lá, Wellington. Creide, depois me chama no zap para me dar seu endereço. Tá bom. Só com relação ao tema de hoje, João, reforçando o que eu tinha falado na reunião ontem, a questão dos exames, dos testes de Covid, ele é importante para você cumprir o que está determinando o governo e a prefeitura. Como já foi falado, ele não garante que o funcionário não vai pegar. Esse certificado que eles estão fornecendo, eu vejo na visão jurídica, eu vejo como uma forma de você mostrar para o juiz que você teve cautelas, que você se preocupou com os seus funcionários, mas esse certificado não vai eximir você de receber uma ação trabalhista e nem de você eventualmente ser condenado. Vai ser analisado caso a caso, todas as circunstâncias, vai se demandar uma prova de que realmente o funcionário não se contaminou ali, porém você não tem como comprovar que ele não se contaminou no trajeto. E o trajeto voltou a ser responsabilidade dos empregadores. Então, assim, é uma prova difícil, ela minimiza, mas ela não vai isentar a empresa de sofrer nenhum processo e nenhuma condenação. Só para esclarecer isso. Não, eu entendo a sua colocação, Cleide, e eu vou falar uma coisa aqui para você. Da mesma maneira que você está falando que um funcionário pode alegar que pegou no caminho ou que pegou na Nova Aliança, por exemplo, ele não pode provar isso. Só que a prova
o ônus da prova foi tirado do trabalhador com aquela decisão do STF, agora ele passou a ser do empregador. Craig, vamos lá. Isso daí vai ser derrubado, porque assim, repito, o empregado, ele não pode em nenhum momento chegar e falar assim, ó, fui contaminado na empresa, tá? Porque isso aí está no ar, isso aí não está na empresa. Ele pode ter pego em casa, ele pode, final de semana, ter saído para Gandai e falado que estava em casa. Então, assim, temos que também começar, e repito aqui, o país estava mudando, estava indo para um rumo mais certo do que errado, que a gente veio 16 anos de errado, e estava indo para um lado certo, e aconteceu isso. Então, é o momento de a gente repensar e voltar e ir para o lado certo. Vamos lá, Murilo, fale. É exatamente isso, João. Na verdade, tanto o empresário ele não consegue alegar onde foi a contaminação do funcionário, quanto o funcionário. Então, por isso até a questão do certificado e não isenta a responsabilidade de ambas as partes, nem do funcionário, nem do empresário, mas as empresas elas podem ter seus protocolos e tomarem as suas devidas precauções, que seriam retomada das atividades. A empresa se responsabilizou em deixar um espaço para o funcionário fazer toda a sua higienização antes de entrar na companhia, ele fazer os testes antes de iniciar o trabalho e ter o laudo informando que naquela data ele não estava contaminado, retomando as atividades, e isso alega que o empresário, sim, ele se precaveu para que a empresa voltasse a ter a sua retomada da melhor forma possível, tanto para o funcionário quanto para o empresário. Mas ninguém consegue isentar as responsabilidades de contaminação, porque isso, de fato, está no ar e pode acontecer em qualquer lugar. Beleza. Murilo, você é sempre bem-vindo. A gente está todo dia aqui às 18 horas, né, Francisco? 36ª, tá certo? 19h30 é o horário que a gente sempre encerra, né? Não sei se foi um dia especial que a gente começa às 18h30, hoje não foi, começamos às 18h. Solange, obrigado, Murilo, obrigado a todos.